Bom, depois de um certo tempo eu recebi alguns comentários que eu dou chinelada sem doer, então eu fui começar a analisar de onde que vem isso, de como essa habilidade talvez é gerada, e eu me deparei com dois conhecimentos que ao longo do caminho eu fui atribuindo, que são o desse livro aqui, Começa pelo Porquê, e do outro livro que é A Arte de Argumentar, tá? Os dois têm muito em comum na questão de não ser, não ser tão direto na questão de dizer a tua opinião final, e sim embasando ela através de conhecimentos e conceitos que tu vai apresentando ao longo da tua fala, tá? Então, primeiro passo, antes de passar uma ideia para frente, antes de passar algum argumento para frente, é sempre focar em contextualizar com o ambiente a informação, tá? Então, por exemplo, no livro Comece pelo Porquê, ele divide em três etapas a questão de como ver o mundo. Primeiro, o porquê, segundo, o como e terceiro, o que. Se parar para pensar uma visão mais abstrata, indo para o mais operacional, indo para o mais objetivo. Então ele começa abstrato, vai para um tático e depois expressa real o que seria. Por exemplo, meu objetivo de vida, meu propósito, ele é um porquê. Ele talvez não seja tão prático. Ele vai se transicionando para um porquê mais objetivo. Ele vai transicionando por um porquê mais objetivo, ao mesmo tempo que o livro Arte de Argumentar ele traça uma ideia de começar explicando conceitos de forma abstrata e depois ir para as coisas mais práticas, para a tua tese final. Então, esse conceito ele tem em comum nos dois livros e, basicamente, ele é utilizado ao passar uma opinião, um feedback ou transmitir uma ideia de forma mais eficaz. Por exemplo, usando esse método dos dois conhecimentos dos dois livros, se eu tiver que passar a ideia de, por exemplo, que a pessoa tem que parar de fazer alguma coisa que está prejudicando ou a empresa ou ela como pessoa própria, eu não vou chegar com a ideia de que, ó, tem que parar de fazer tal coisa. Primeiro, é muito importante que tem base os motivos pelos quais há aquela conversa, ou essa decisão foi tomada, ou os motivos pelos quais isso afeta a produtividade ou afeta a pessoa como um todo, porque isso vai criando conexão e a pessoa vai entendendo o embasamento daquilo que está falando, e não só como uma resposta final e objetiva. Então é a questão de conseguir embasar pela opinião final, tá? Então é construir o argumento antes de dar a tua opinião. É começar a criar as coisas que vão amarrar essas informações e no final passar a ideia concreta e aí sim transmite uma segurança e uma confiança muito grande, porque tu está explicando como que tu chegou naquela conclusão ali e não só a conclusão. Parece muito instintivo quando eu chego e coloco só a ideia na mesa. Ao contrário de quando eu embaso aquela ideia através de motivos, através de situações, de informações reais, aquilo como acontece. Então, é muito simples a aplicação disso, porque basicamente é não começar de forma objetiva, e sim trazer os porquês, as motivações e realmente o embasamento dessa ideia, e aí no final sim passar ela de forma clara, tá? Então isso se aplica tanto ao feedback, como eu disse. A questão do feedback tem alguns pontos legais que é de levantar, trazendo a questão da chinelada sem doer, de como passar uma informação difícil sem que ela tenha o peso da dificuldade e fazer a pessoa assumir o compromisso disso é começar realmente criando sintonia com a pessoa, harmonizando com ela e não de uma forma truculenta ou um ambiente ruim para receber essa mensagem. Então começa harmonizando no sentido de uma boa notícia ou algo positivo sobre aquela situação, depois a notícia não tão agradável e no final terminar o desfecho pedindo um compromisso para a pessoa de uma forma positiva também. Então, esse conceito de começar abstrato e depois prático, ele funciona para todo o tipo de comunicação. Exatamente como aconteceu nesse vídeo aqui, que eu acho que depois que eu aprendi a falar dessa forma, não consigo falar de outra, porque se torna muito raso dar só respostas. E sim, é muito mais interessante refletir junto com a pessoa e, logicamente, ela também vai chegando na mesma conclusão que você. E se você estiver errado, que isso pode acontecer, acontece com muita frequência, você vai notando também
e a pessoa vai pegando a linha de raciocínio e pode te ajudar a encontrar a melhor solução para aquilo ali. Porque às vezes a nossa visão está enviesada e essa é a explicação lógica de como eu cheguei naquele pensamento vai mostrar o quão verdadeiro e quão íntegro é a mensagem. Então, primeiro vídeo que eu gravo aqui, até no shopping, estou me desafiando também. E terão mais vídeos desse aqui, espero que tenha ajudado de coração. Todas as palavras que eu falo aqui são em nome de transmitir uma possibilidade de conhecimento para frente. Isso é novo para mim, então obrigado por estar acompanhando até o final aqui. Espero que tu aplique muito, lembrando que começar abstrato e um conceito, uma ideia, um conceito mental antes de dar a tua opinião final é muito mais interessante do que chegar só com as respostas finais. Obrigado.